Olá, seja bem-vindo ao Conversando sobre Aprender e Ensinar, contribuições da ciência do desenvolvimento para a aprendizagem. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os princípios da transcodificação numérica com a professora e doutora Júlia Silva. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Olá, Júlia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. E gostaria de começar te pedindo para você se apresentar, por favor. Ei, Jennifer, oi pessoal que está assistindo, eu que agradeço o convite. Meu nome é Júlia, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFMG, trabalho no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento e sou orientadora permanente no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento. Tenho trabalhado com transtornos de aprendizagem, principalmente descalculia e dislexia. Então, acho que, por isso, o tema dessa entrevista vai ser algo que me interessa bastante. Muito obrigada. Eu vou começar fazendo algumas perguntas referentes a alguns de seus estudos. A primeira é, como a transcodificação numérica, ela parece ter um trabalho muito importante na relação entre um processamento de números e de palavras. Mas o que seria essa codificação, essa transcodificação? Como ela poderia ser entendida? A transcodificação numérica é uma habilidade básica do processamento numérico que aparentemente parece uma coisa muito simples, mas é algo que tem implicações importantes na matemática. Então, primeiro vou definir e explicar por que ela é relevante. Transcodificar quer dizer mudar de um código numérico para o outro. A gente tem diversas formas de representar um número, né? Então, ele pode ser representado, por exemplo, através da forma verbal oral, então posso dizer 23. O número pode ser representado no formato arábico, né? Então, o 2 e o 3. E também pode ser representado de uma forma analógica, não simbólica, ou seja, através de 23 pontinhos. E é importante que você consiga fazer essa alteração, essa transcodificação de um código para o outro, porque a gente é requisitado a fazer isso o tempo inteiro, né? E existem estudos longitudinais que demonstram que a capacidade da transcodificação no início da escolarização, né, nos anos pré-escolares, é um preditor importante das habilidades formais de cálculo no início do ensino fundamental. Além disso, também tem estudos que demonstram que crianças que têm descalculia do desenvolvimento, ou seja, um transtorno de aprendizagem da matemática, também encontram dificuldade em mudar desse código verbal para o código arábico, por exemplo. Então, é uma habilidade aparentemente simples para a gente, né, adulto, mas é uma fonte de dificuldade, né, que precisa ser formalmente ensinada, e já foram descritos diversos mecanismos cognitivos na literatura que estão por trás desse conhecimento básico. Entendi. Então, a transcodificação, ela seria, tipo, passar de um sinal, tipo, escrito ou o número para outro, entendeu? Exatamente. Entendi. Essa transcodificação. E a consciência fonológica, ela tem um papel importante nessa transcodificação? Isso, Jennifer, tem sim. Então, esse foi um tema que eu estudei durante meu mestrado e meu doutorado, né? A consciência fonológica, antes eu queria também conceituá-la, né? É nossa habilidade de perceber e manipular os sons que constituem as palavras, né? Então, um exemplo de uma tarefa que a gente usa para investigar consciência fonológica, mais especificamente consciência fonêmica, que aí diz respeito a um fonema só, é a tarefa de supressão de fonemas, né? Que a gente também publicou um artigo há alguns anos com a nossa tarefa, que está disponível, né, para o uso, na qual eu peço para a pessoa dizer como uma palavra ficaria após a retirada de um som. Por exemplo, casa sem k, né, então ficaria asa. Essa capacidade de perceber e manipular os fonemas é algo que está prejudicado na dislexia do desenvolvimento e que a gente encontrou que está associado à capacidade de escrever numerais arábicos. Né? Então, tradicionalmente, a consciência fonológica, a consciência fonêmica, tem sido bastante associada à escrita e leitura de palavras, e aí a gente encontrou que dentro da cognição numérica, ela também tem uma associação com a transcodificação. Estudos anteriores mostraram que a consciência fonológica também tem a ver com outras partes da matemática, da cognição numérica, como, por exemplo, tabuada,
né? Então, pessoas que têm prejuízo na consciência fonológica, têm dificuldade no resgate de fatos aritméticos, têm dificuldade na resolução de problemas aritméticos, né? Então, aquelas partes dentro da cognição numérica que têm uma relação maior com aspectos verbais são mais fortemente associados a prejuízo na consciência fonêmica. E a transcodificação numérica, né, como eu comentei com você, que tem a ver com essa mudança do código verbal para o código arábico, também tem um componente verbal, né, muito demarcado, e aí, consequentemente, a gente encontrou que essa tarefa de supressão de fonemas e outros aspectos também do processamento fonológico estão associados à capacidade de escrita de números. Entendi. E outros fatores, eles também estão associados à escrita e à leitura de números e palavras? Boa pergunta, Jennifer. Sim, né? Então, essas habilidades mais complexas, como ler, escrever, seja palavra, seja número, elas têm vários fatores que estão por trás, né? Então, é difícil a gente pensar em apenas um mecanismo cognitivo que seria responsável pelo desempenho na tarefa. No caso específico da transcodificação numérica, tem sido consistentemente reportado na literatura que a memória de trabalho também é um mecanismo importante. Tanto a memória de trabalho verbal, fonológica, né, que tem a ver com a nossa capacidade de reter e manipular informações de caráter fonológico, como também a memória de trabalho visoespacial. Então, por exemplo, na hora que eu falo um número para você, tipo 8.844, e peço para que você escreva esse número no formato arábico, você tem que reter essa informação fonológica, né? Para além disso, então a importância da memória de trabalho fonológica também. Para além disso, uma outra hipótese é que, na hora que você vai escrever o numeral arábico, é importante que você tenha um domínio do conhecimento do valor posicional, ou seja, que dependendo de onde o número está, o dígito está, ele representa uma quantidade. E aí, essa compreensão do valor posicional pode estar associada à memória de trabalho visoespacial, né? Relacionada à importância de compreender o string, né? Como se fosse assim, os pedaços que serão preenchidos pelos números, pelos dígitos e os locais que cada um deles devem ocupar. Então, a memória de trabalho é muito importante, além da consciência fonêmica, né? A gente acabou de submeter ontem, literalmente, então eu espero que quando essa entrevista vá ao ar, a gente já esteja assim, em vias de publicar, um artigo de um trabalho da Luana Teixeira, do mestrado dela, que foi uma co-orientanda minha, orientada pelo professor Vitor Haas, também lá do Laboratório de Neuropsicologia, no qual ela deu continuidade ao trabalho que eu tinha feito no doutorado e investigou outros subcomponentes do processamento fonológico, né? Então, eu tinha investigado a consciência fonêmica, alguns artigos já mencionam a memória de trabalho fonológica, e a Luana acrescentou um outro subcomponente do processamento fonológico, que é o acesso lexical, né? E isso é muito importante, o acesso lexical tem a ver com a velocidade com que você resgata informações, né, que estão armazenadas nesse léxico mental, como se fosse um dicionário mental. Então, nesse caso especificamente, será que o acesso lexical é importante para que você resgate, por exemplo, quando eu digo 3, o número 3, e ela encontra que sim, né? Então, a gente está trazendo mais essa contribuição, né, para a literatura, de que outro subcomponente do processamento fonológico também está associado à escrita de numerais arábicos. E talvez outros vão ser descobertos aí nos próximos tempos, né? Espero que quando essa entrevista saia, já tenha sido publicada para a gente conseguir ver. E é interessante ver como tudo está ligado no outro. O valor posicional está ligado à memória de trabalho, está tudo ligado. Interessante. Isso, exatamente. Ver como um processo depende do outro, você tem que saber tudo para conseguir. Parece uma coisa fácil, mas depende de muito processo. Exatamente, né? Assim, parece simples, né? Escrever um numeral arábico, muito provavelmente, porque talvez você já tenha um léxico grande de números, né? Na hora que você vai escrever 20, você já resgata automaticamente, né? Mas imagina, a gente não consegue nem lembrar, né? Quando a gente tinha lá nossos 6 anos, que falavam uns números grandes para a gente, né?
A gente adulto hoje ainda encontra um pouquinho dessa dificuldade na hora que alguém fala um número grandão, tipo assim, 4.387.000, eu não consigo nem falar esses números tão grandes, né? Então, na hora que a gente vai, adulto vai escrever, a gente vê o tanto que é difícil armazenar, entender a posição deles, né? Então, não é uma tarefa trivial e vários mecanismos cognitivos estão relacionados ao desempenho da tarefa. Que também, deixa eu abrir um parênteses, a gente também tem uma tarefa de transcodificação que foi desenvolvida pelo professor Ricardo Moura, que já foi entrevistado pelo canal, né, lá da UNB. Então, tem um artigo publicado com essa tarefa disponível, e a gente também vai lançar nesse ano agora, a gente já está nos últimos trâmites pré-publicação, a bateria Pronúmero, que é uma bateria que vai permitir a avaliação da cognição numérica e vai ter normas para uma tarefa de transcodificação. Entendi. Diante de tudo que foi falado por você anteriormente, qual poderia ser o motivo para a elevada comorbidade entre dislexia e descalculia? Esse é um ponto importante, né? Eu comecei a minha fala falando das crianças com descalculia, com dificuldade na transcodificação, e em seguida eu disse para você que a consciência fonológica ela é prejudicada na dislexia, né? Então, a partir daí a gente pode ver que esse mesmo mecanismo cognitivo, a consciência fonológica, ela pode estar associada tanto a alguns prejuízos que são observados em crianças com descalculia, principalmente os prejuízos relacionados a aspectos verbais, como também em prejuízos que a gente encontra nas crianças com dislexia, né, na leitura de palavras. Então, esse é um candidato, um mecanismo cognitivo candidato, né, a ser compartilhado entre os dois transtornos, né, ser um endofenótipo compartilhado. Entretanto, eu acho importante ressaltar que este não é o único, né? Como eu comentei anteriormente, a memória de trabalho fonológica, por exemplo, é um mecanismo cognitivo que está fortemente associado à capacidade de escrever e ler palavras e escrever e ler números, né? Então, a gente tem que pensar que não é uma coisa só, né? Mas que a consciência fonológica, a memória de trabalho fonológica, outras funções executivas podem prejudicar, né, os dois domínios acadêmicos simultaneamente. Né? A comorbidade, descalculia e dislexia é muito mais a regra do que a exceção. Entendi. Então, teriam vários mecanismos cognitivos que são compartilhados entre as duas, tanto a dislexia como a descalculia. Isso. Né? O processamento fonológico é um deles, mas não apenas. Né? Então, eu acho importante a gente pensar na memória de trabalho, né? Que é bastante crucial aí, mas as funções executivas, por exemplo, também podem prejudicar ambos os domínios. Entendi. Muito obrigada pelas informações e pela disponibilidade. Você deseja falar alguma informação que não foi abordada nas perguntas anteriores? Indicar algum texto? Eu acho que eu queria só, assim, trazer um lembrete, então, né, da importância de, no caso de suspeita de dislexia do desenvolvimento, a gente também prestar atenção na transcodificação, né? Então, quando a gente tem um pacientinho com suspeita de dislexia, geralmente é feita uma avaliação da leitura e escrita, mas também é importante se atentar, né, para a análise de aspectos da cognição numérica que também podem ser prejudicados pelo prejuízo verbal e do processamento fonológico que é observado no disléxico. Né? Então, ficar atento, né, para também diagnosticar e intervir nos aspectos do processamento numérico e do cálculo, no caso da suspeita da dislexia também. Queria indicar um Instagram, né, nosso, é o Subdis. Nesse Instagram a gente posta bastante informação sobre dificuldade de leitura, dificuldade de matemática e também as pesquisas que a gente realiza. Muito obrigada pelas indicações e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada. Nada. Essa é uma produção da parceria UFMG, UERJ e Universo, com a colaboração do GT,
Desenvolvimento Sociocognitivo e da Linguagem da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.